tudo bem? Meu nome é Stephanie e é muito bom estar aqui hoje no Espaço Grupo News. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o TJC2 e a teologia da substituição. O TJC2, talvez você já tenha escutado falar sobre isso, mas você ainda não tem a clareza exata do que ele é. TJC2 é uma sigla em inglês, e se a gente traduz para o português, fica rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém. Bom, esse é o segundo, então teve o primeiro, e a gente precisa entender o que foi esse primeiro concílio. Primeiro, um concílio é uma reunião, basicamente isso. No primeiro concílio de Jerusalém, o que aconteceu? Os discípulos, que eram os líderes da igreja da época, estavam discutindo sobre a participação dos gentios na igreja. E por que eles estavam discutindo isso? Se a gente voltar um pouco antes na história, a gente vai lembrar que até antes de Atos 10, antes do capítulo 10 de Atos, somente os judeus participavam da igreja. A salvação era somente para os judeus. Mas Deus dá uma visão para Pedro, onde ele fala para Pedro que aquilo que ele purificou, Pedro não deveria tomar como impuro. E o que isso significava? Que a partir daquele momento, os gentios poderiam fazer parte da igreja e também ter a salvação através do Messias. Porém, os judeus eles tinham leis específicas que eles deveriam seguir. Essas leis foram dadas lá desde a época de Moisés. Os gentios nunca seguiram essas leis, e agora que eles estavam convivendo em um mesmo espaço com os judeus, essas questões vieram à tona, e eles precisavam discutir sobre quais leis eram devidas aos gentios e quais não eram aplicáveis. Depois dessa reunião, ficou decidido que apenas algumas leis básicas seriam aplicadas para os gentios, ou seja, os judeus messiânicos, no caso os que começaram a crer em Jesus, seguiriam todas as leis que estavam ali entregues para eles desde Moisés, agora com a interpretação da lei com Jesus, e os gentios seguiriam apenas algumas leis básicas, porque eles não precisariam se tornar judeus para serem salvos. Essa decisão foi unânime entre os discípulos e o Espírito Santo. Isso você pode ler lá em Atos 15. E com o passar do tempo, cada vez mais gentios começaram a participar da igreja. Esse número aumentou tanto e houveram tantas divisões posteriores que hoje nós quase não vemos mais judeus na igreja. E os judeus começaram a ser vistos como inimigos de Deus, inimigos de Jesus. Então, o TJC2, que é rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém, é um movimento, principalmente de oração e arrependimento, para que haja novamente uma comunhão entre a parte judaico-messiânica da igreja e a igreja gentílica. E é um movimento também de perdão por todos os pecados cometidos contra o povo de Deus ao longo desses anos. Bom, o que causou essa divisão não foi simplesmente o aumento de gentios na igreja, mas foi a pregação da teologia da substituição, que é o que eu vou me aprofundar mais hoje. Eu dividi essa apresentação em 5 partes. Primeiro, o que é a teologia da substituição. Segundo, o que a Bíblia fala sobre isso. Terceiro, quais foram os impactos dessa teologia na história da humanidade. Quarto, quais foram os impactos dessa teologia na igreja. E por último, quais são os impactos escatológicos dessa teologia. E depois também eu vou dar algumas dicas de livros e outras mídias onde vocês podem se aprofundar mais no assunto. Para o primeiro tópico, o que é essa teologia? A teologia da substituição basicamente vai dizer que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. As pessoas que pregam isso acreditam que porque parte dos judeus rejeitaram Jesus, então Deus rejeitou o seu povo. Eles também dizem que Israel não tem mais nenhum papel a desempenhar, nenhum papel específico a desempenhar, nem como povo e nem como lugar. Basicamente, a teologia da substituição fala sobre isso. Então agora a gente já pode passar para o próximo passo e verificar o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro a gente precisa entender que quando a gente lê a Bíblia, trata-se de uma história completa, uma história única que tem começo, meio e fim. Um plano só, que Deus traçou desde o começo e seguirá até a eternidade. A gente pode lembrar que desde a queda, Deus sempre escolhe e chama pessoas por meio de quem ele pode fazer a sua justiça aqui na Terra. A gente pode lembrar, por exemplo, de Adão e Noé, que foram homens que
Deus escolheu para poder falar exatamente o que ele queria que fosse feito e para que os seus planos se concretizassem aqui. Então ele sempre começava de uma pessoa, de algo pequeno, para poder expandir. Esse era o plano. Quando Deus escolhe Abraão, ele muda um pouco a estratégia, porque ao invés de tratar apenas com uma pessoa, agora Deus queria tratar com uma nação. Então Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Isso é muito importante. Essa aliança a gente pode ver no capítulo 12 de Gênesis. Na verdade, em mais algumas partes de Gênesis a gente também vê isso, mas especificamente no capítulo 12, Deus fala para Abraão que ele vai dar para ele um povo, uma terra e que através disso ele seria bênção para todas as nações. Esse povo e essa terra é Israel, é o povo judeu. E a bênção para todas as nações, além de ser que Israel seria uma nação modelo para as outras, é também por meio dessa nação que viria o Messias. Então, se a gente olha a Bíblia através dessa perspectiva, a gente vê que desde o começo Deus tinha um único plano, e esse plano vai se expandindo até chegar no que temos hoje. E Deus traçou um plano através da nação de Israel para trazer o Messias. Tudo que acontece antes de Jesus vir é um caminho para que ele venha. Bom, a gente também pode ver na Bíblia que Deus, quando ele faz uma aliança, ele não quebra essa aliança. As alianças de Deus são inquebráveis. Cada nova aliança, na verdade, ela amplia a aliança que veio anteriormente. E obviamente que a maior delas é o que a gente conhece como nova aliança, que veio através de Jesus. Mas essa aliança, ela não quebra as anteriores. Ela, na verdade, amplia e aprofunda o significado e a abrangência dela. Lá em Romanos 11, 29, é um versículo muito importante, porque diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Nessa passagem, Paulo está falando especificamente sobre o chamado da nação de Israel. Na verdade, se a gente for ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, fala basicamente sobre isso. Paulo está dizendo que Deus não rejeitou Israel. Houve sim uma cegueira parcial e temporária por parte do povo, mas Paulo explica que essa cegueira foi temporária e inclusive trouxe bênção para nós, os gentios, porque foi por meio desse distanciamento temporário e parcial dos judeus que nós, gentios, fomos incluídos na salvação. Porém, quando essa cegueira acabar, Paulo fala que essa restauração será tão grande, Paulo retrata como vida dentre os mortos. Então isso não é pouca coisa. Vendo essas passagens na Bíblia falando que Deus não rejeitou o seu povo e Deus não quebra as alianças, nós podemos entender que essa teologia da substituição, ela realmente vai contra a Bíblia e nós devemos combater ela. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o terceiro tópico, que é os impactos dessa teologia na história da humanidade. Porque isso não ficou só nos muros da igreja, isso foi para fora. A gente tem que lembrar, primeiro, que até essa época, como eu falei antes, né? Até essa época de Atos 10, não havia gentios na igreja. Tudo que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento eram para os judeus. Os patriarcas, os profetas, os reis e os apóstolos eram judeus. Jesus é judeu. Mas por causa desses séculos de distanciamento, até mesmo essa identidade de Jesus fica obscurecida. A gente esquece que ele era judeu. Esse distanciamento ele foi sendo gradual, esse distanciamento da parte judaica dos gentios foi sendo gradual, porém intencional. E por que intencional? Com o surgimento e o crescimento da Igreja Católica, vários outros concílios foram sendo feitos para debater outros pontos que eram importantes na Igreja. Porém, em vários desses concílios, direitos dos judeus foram retirados, eles eram hostilizados e caluniados. Várias coisas terríveis foram faladas contra eles nesses concílios. E aqui eu não quero falar especificamente contra a Igreja Católica ou contra a Igreja Protestante, mas o TJC2 é um movimento de arrependimento por esses pecados do passado. Então essas coisas precisam vir à tona para que haja arrependimento. Houveram muitas coisas boas nesse caminho, mas esses pecados precisam ser reconhecidos e precisam de perdão e arrependimento. Um deles é a Inquisição. A Inquisição, realizada pela Igreja Católica, perseguiu e até matou muitos judeus. Os judeus eram considerados hereges e inimigos da cruz de Cristo. Então eles eram perseguidos e forçados a negarem a sua fé
ou a se batizarem contra a sua vontade. Muitos deles tiveram que fugir do país onde moravam e até mesmo trocar de identidade para tentar manter a sua fé e a sua vida. Outro grande momento da história é o Holocausto. Na verdade, essa eu acho que é a maior tragédia que aconteceu na história do povo judeu. 6 milhões de judeus foram mortos ali nos campos de concentração. Mas nós também temos que nos lembrar que mesmo antes disso, muitos deles já sofriam com violência e hostilidade e preconceito quando eram forçados a viver em guetos, seus direitos e seus bens foram retirados. E mesmo após o fim da Segunda Guerra, quando os campos de concentração foram fechados, eles ainda tiveram um longo caminho pela frente para tentar retornar para Israel e viver em paz na sua terra. E quais foram os impactos dessa teologia da substituição na vida da igreja? Bom, hoje você pode pensar que você sempre amou Israel e que você nunca foi inimigo do povo judeu. Ok, mas para pensar algumas coisas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho que o Deus do Antigo Testamento? Quantas vezes você já ouviu dizer que por causa da graça, nenhuma lei mais precisa ser cumprida? Quantas vezes alguém já recomendou, ou até mesmo você, recomendou ler apenas o Novo Testamento porque o Antigo já não tem mais serventia? Todas essas coisas são fruto da teologia da substituição. Eu trouxe uma tabela mostrando a visão judaico-messiânica, ou seja, resgatando as nossas raízes judaicas, e a visão da teologia da substituição em relação a várias coisas que nós temos hoje. Por exemplo, se a gente olhar a visão judaico-messiânica, a gente vê que as alianças feitas por Deus, elas têm uma continuidade. Se a gente olha pelo foco da teologia da substituição, é como se a aliança feita por Jesus anulasse todas as anteriores, como se todo o caminho que tivesse sido preparado não tivesse mais importância nenhuma. Outra coisa muito importante, quando a gente olha pelo ponto de vista judaico-messiânico, a gente entende que a Bíblia é um texto único. E quando a gente olha pelo ponto de vista da teologia da substituição, a gente vai achar que somente o Novo Testamento vale e que o Antigo já não tem mais serventia. Pelo ponto de vista judaico-messiânico, a graça explica a lei. E pelo da teologia da substituição, a graça elimina a lei. Na visão judaico-messiânica, Israel é um povo escolhido e ainda tem um papel importante a ser desempenhado no plano de Deus. Pelo ponto de vista da teologia da substituição, nós entendemos que a igreja substituiu Israel e que todas as promessas feitas por Deus, na verdade, se aplicam à igreja. E aqui eu gostaria de ressaltar um ponto importante para vocês. Quando a gente olha pelo ponto de vista da teologia da substituição, parece que toda a mensagem de Deus escrita na Bíblia fica muito subjetiva. Por exemplo, nós podemos pegar alguma passagem da Bíblia onde Deus derrota os inimigos de Israel e esperar que Deus derrote os nossos próprios inimigos, alguém que você não goste, por exemplo. Mas isso é uma visão errada, porque aquela mensagem, aquela passagem específica, ela tem um contexto. Deus agiu na história daquela pessoa específica que está escrita ali na Bíblia, daquele povo. Deus tem uma continuidade com essa história. Mas, se nós tiramos Israel da história, tudo fica muito subjetivo e acreditamos que todas as mensagens que estão escritas ali são próprias para nós. E com isso eu não estou querendo dizer que Deus não pode agir nas nossas vidas. Ele age sim, mas nós não podemos tirar a Bíblia do seu contexto. Outro ponto importante é que até as imagens e o nome de Jesus sofreu impacto dessa teologia da substituição. Todas as imagens que nós temos de Jesus são de um homem europeu, branco, loiro e dos olhos azuis, sendo que Jesus foi um judeu que viveu na região da Palestina há 2000 anos atrás. Até o seu nome foi retirado de suas raízes. Yeshua, em hebraico, quer dizer salvação. E Jesus Cristo é um nome da língua grega, que foi um povo que por algum tempo dominou os judeus. E para eles, Jesus Cristo não passa de um outro Deus dos gentios e não o Deus deles. Então isso é uma questão muito séria. Enquanto nós não entendermos que as raízes da nossa fé são judaicas, nós não conseguiremos atingir o povo judeu e nós não conseguiremos levar para eles a revelação
de que Jesus é o Messias que eles vêm esperando. Bom, isso nos leva ao último ponto, que é a importância escatológica dessa visão. Nós vemos na Bíblia que diz que Jesus voltará quando seu povo disser: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se o povo judeu ainda não enxerga Jesus como o Messias, como eles falarão isso? Então é muito importante derrubar a teologia da substituição, porque ela vai contra o que Deus está falando e vai contra o plano dele, que é usar Israel como uma nação de modelo para todas as outras nações olharem e seguirem de acordo com a vontade de Deus. Jesus voltará para reinar em Jerusalém. Jesus voltará para casar com sua noiva Israel. Se nós não entendermos isso, nós estamos atrasando a volta do Messias. Então, trabalhar contra a teologia da substituição, entender mais sobre esse assunto, é na verdade apressar a volta de Jesus. Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. E antes de finalizar, eu gostaria de indicar para vocês alguns livros. O primeiro deles é O Mistério da Oliveira. Esse livro é muito importante para combater a teologia da substituição e entender melhor o plano que Deus tem para os judeus e os gentios. Ele foi escrito aqui no Brasil, com material de uma palestra que foi dada, inclusive aqui em Barueri. O autor dele é um dos líderes internacionais do TJC2. O segundo livro, Israel e a Igreja, no Novo Testamento, também fala bastante contra a teologia da substituição e vai explicar também qual que é o papel da Igreja e de Israel descrita lá em Romanos. E este último livro, o nome do livro é Os Marranos, uma história que precisa de cura. Esse livro aqui particularmente me impactou muito, porque ele fala da história dos judeus que foram perseguidos pela Inquisição. História de muitos que inclusive tiveram que trocar de nome, como eu falei, e eles fazem parte da história do Brasil. Inclusive, muitos brasileiros podem ter raízes judaicas sem saber. Esse livro, na verdade, a ideia não é que todos se tornem judeus, mas para os brasileiros eu acredito que esse livro é muito importante para que a gente possa entender o que foi feito no passado contra o povo de Deus e como nós, brasileiros, precisamos nos arrepender desses pecados. E por último, eu estou deixando com vocês 2 links, um que é do Instagram do TJC2 no Brasil e do site do TJC2 do Brasil. Lá você pode encontrar conteúdos em português sobre o que tem sido feito aqui no Brasil para ajudar nesse propósito. Eu espero que essa palestra tenha feito você se interessar mais sobre esse assunto, para que você possa ler e orar mais por essa causa. Muito obrigada pela audiência de todos e tenham uma boa noite.